Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu adoro bastante, que é a famosa conservação da energia mecânica. Gente, antes de mais nada, sem fazer aqueles nossos recadinhos iniciais, né? Lembre-se de fazer as atividades obrigatórias, né? Elas valem a sua presença. Fez a atividade, fechou, tá pronto, você ganhou a sua frequência e com certeza aquela notinha esperta também. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá, falar sobre energia, conservação da energia mecânica, né? Bem, a gente já falou, né, em alguns momentos, que a energia ela tem uma propriedade magnífica que ela se conserva, né? Entre grandezas físicas que a gente tem na física, a energia é uma daquelas que ela acaba se conservando, ok? Bem, mas vamos discutir isso ao longo do tempo aí, ao longo da nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre aquela questão de energia mecânica. Vocês já viram isso aqui, né? Bom, é sempre importante relembrar. Nós temos a energia cinética, né? Lembrando que a fórmula de energia cinética é EC igual m vezes v ao quadrado sobre 2, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Nós temos as energias potenciais, que tem a energia elástica. Energia elástica é igual k vezes x ao quadrado sobre 2, ou seja, energia elástica é igual a constante elástica vezes a deformação da mola sobre 2. E nós também temos a energia potencial gravitacional, sempre energia associada à altura, certo? E aqui nós temos que energia potencial, né, EPG, é igual a mgh, ou seja, energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura do sistema, ok? Beleza, e nós falamos na última aula, né, que tudo isso aqui representa a energia mecânica do sistema, né? Que a energia mecânica, nesse caso, é a soma da energia cinética mais as energias potenciais, que nessa situação representa tanto a energia gravitacional como a energia elástica do sistema. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Nós já vimos isso aqui em momentos anteriores. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a conservação da energia, né? Nós já tínhamos visto, né, nas aulas sobre tipos de energia, que energia não se cria e não se destrói, apenas se transforma em em outro tipo de energia, em quantidades iguais. Veja isso aqui, a energia não se cria e não se destrói, apenas se transforma em outro tipo de energia, em quantidades iguais, certo? Então veja que nós temos aqui, por exemplo, esse campo florido aqui, né, de girassóis, por exemplo. O sol, nesse caso, ele é fundamental, né, para o crescimento das plantas. Por quê? O que nós temos aqui? A energia solar, né, que vira lá através dos processos biológicos, né, fotossíntese, aquela coisa que a gente aprende lá em biologia, né, que aqui, no caso, você tem acúmulo em forma de energia química, açúcares e assim por diante, certo? Por exemplo, a energia dos alimentos, que é transformada, né, em calor, em energia química, por exemplo, utilizada pelo nosso corpo, né? Tudo isso representa a conversão, uma conservação da energia. Bem, mas vamos falar sobre energia mecânica, né? Vamos falar sobre essa energia. Nós falamos sobre energia, agora vamos afunilar o negócio e falar sobre energia mecânica aqui. Veja essa situação. Nós temos aqui o nosso batistaca, né? Nós já falamos sobre ele, né? O que ele quer dizer aqui. Nesse caso, né? Nesse exemplo aqui, nós temos uma conservação de energia, mas não a conservação da energia mecânica. Por que isso? Como assim, professor? Né? Vejam, a energia potencial aqui nesse sistema, né? De todo o sistema aqui, ele acaba sendo diferente. Por quê? Porque a energia cinética do bloco que caiu se transformou em energia sonora, térmica e deformação para o solo. Ou seja, a energia cinética que o bloco acabou adquirindo, ela acabou se transformando em outra coisa, certo? Acabou se transformando em energias dissipativas, que a gente diz, né? Ou seja, energia sonora, porque você ouve lá o barulhão, certo? A energia térmica, porque se você colocar a mão naquele batistaca, tu vai perceber que esquentou, né? Se você, por exemplo, ficar lá batendo sobre um prego, tu vai perceber que esquentou a superfície, né? A cabeça do martelo, quanto, por exemplo, a cabeça do prego, certo? E, consequentemente, também houve a deformação do solo, né? Porque houve um trabalho realizado para poder fincar a estaca sobre o solo, certo?
Veja que desenho, né, que situação mais engraçadinha, né? No exemplo ó, aqui ao lado, né, embaixo, temos a conservação de energia, mas também não temos a conservação de energia mecânica, né? Por exemplo, a energia potencial dos nossos amigos Teletubbies, né? Às vezes vou denunciar um pouco a minha idade, né? Não é do meu tempo, obviamente. Se transforma em parte de energia cinética e outra parte de energia térmica e um pouquinho de energia sonora, né? Não com seus gritos, né? Mas sim de energia sonora, porque existe fricção, por exemplo, ali com a superfície, né? Mas com certeza energia térmica, né? Por causa do atrito envolvido ali, certo? Ou seja, a energia potencial acumulada aqui no tobogã, por exemplo, ele acaba se transformando parte dessa energia em energia cinética, certo? Por causa da velocidade, adquire velocidade, mas a gente percebe que no final de contas existe uma dissipação em forma de energia térmica e energia sonora aqui, ok? Mas vejam, o que a gente acaba vendo aqui também, né? Uma outra situação um pouco mais, digamos assim, uma espécie de um modelo, né? Digamos assim, algo mais hipotético. E desprezando forças dissipativas, podemos afirmar que há conservação da energia mecânica. Neste caso, o sistema conservativo, isto é, somente forças conservativas realizam o trabalho. Como assim, professor? Veja essa situação que nós temos aqui. Nós temos, por exemplo, uma bola, certo? Um corpo caindo sobre o solo, certo? E eu peguei duas fotos em questão, do ponto A para o ponto B, né, com alturas diferentes. Nós podemos calcular o trabalho da força-peso no deslocamento do trecho AB, né? Então, com a figura ao lado que você tem, né? Então, você tem aqui a figura A, a bola está no ponto A, uma altura HA. Aqui, analisando a figura B, ele está numa altura HB, certo? E esse trabalho dessa força-peso aqui, né? Da força-peso no deslocamento AB, da trajetória, em função da variação da energia cinética, ou seja, o que acontece? O trabalho da força-peso, ela está virando, nesse caso, variação de energia cinética para o sistema, certo? Então, eu posso fazer essa relação aqui, dizer que existe uma relação de trabalhos, certo? Eu posso igualar essa energia, porque, como eu falei para vocês, energia não se destrói, ela é apenas transformada de um tipo em outro. Fazendo isso aqui, certo? E fazendo as maracutaias matemáticas que a gente tem, nós vamos ter o seguinte, o que é variação? Final menos inicial, certo? E aí eu passo, né, as energias, por exemplo, nesse ponto aqui eu tenho energia do ponto A, certo? Energia do ponto A com a velocidade do ponto A, energia potencial do ponto B com a velocidade do ponto B, certo? Eu faço as variações envolvidas aqui, passo, né, eu faço aglomeração de cada ponto A com ponto B de um lado para o outro, certo? Eu consigo chegar nessa expressão aqui, que a expressão da energia mecânica, certo? Que a energia mecânica ponto A, melhor dizendo, a energia potencial do ponto A mais a energia cinética do ponto A é igual a energia potencial do ponto B mais a energia, energia gravitacional do ponto B mais a energia cinética do ponto B, certo? E com isso, né, com essa expressão, eu consigo expressar a conservação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica do ponto A é exatamente a mesma energia mecânica do ponto B, certo? Desprezando as forças dissipativas nesse caso. Como eu falei, isso aqui é um modelo, certo? É uma situação bem importante a gente salientar aqui. No sistema conservativo, a energia mecânica total permanece constante, qualquer que seja a transformação do sistema. Veja que questão interessante, né? De novo, no sistema conservativo, a energia mecânica total permanece constante, ou seja, ela não sofre alteração, apenas eu estou convertendo um tipo de energia em outro, ou seja, cinéticas para potenciais, potenciais para cinéticas e vice-versa nessa situação aqui. Beleza? Parece complicado, mas você vai perceber que é simples de entender. Vejam, eu vou resolver com vocês esse exercício 1 aqui, tá? Ele fala o seguinte: um carrinho de uma montanha-russa, ao fazer sua trajetória na pista, passa do ponto A, indicado na figura, com velocidade de 3 metros por segundo. Então, nesse ponto A, ele está com uma velocidade descendente, ou seja, descendo, com velocidade de 3 metros por segundo.
Considerando que o carrinho segue a trajetória da pista representada na figura, sem atuação de forças dissipativas, identifique as afirmativas corretas. Então vejam, o que a gente tem aqui em questão, né? Observem que o carrinho está fazendo espécie de uma montanha-russa, certo? Então ele está fazendo uma trajetória de subida e descidas. Então no ponto A, aparentemente ele está um ponto mais alto em relação a um referencial aqui que foi colocado, certo? E depois tem o ponto B que está no ponto mais baixo, o ponto G, que nesse caso aqui o ponto G que está um pouco mais elevado, ponto C o ponto mais baixo, ponto H que é um pontinho mais elevado, o ponto D que está abaixo do ponto C e D, certo? Ponto F que está no mesmo nível do ponto B, C aqui, e o ponto E que está no mesmo nível, a mesma altura do ponto H, ok? Veja que está fazendo esse sobe e desce aqui, ok? Então, analisando essa afirmativa, vamos analisar cada uma delas aqui. A maior energia cinética atingida pelo carrinho ocorre no ponto D. 2. A energia potencial nos carrinhos B, C e F é igual. 3. A energia potencial no ponto B, C, D é igual. Item 4. A menor velocidade ocorre no ponto G e H. Item 5. A energia mecânica nos pontos A, B e G é igual. Certo? Eu vou dar um tempo para vocês, certo? E daqui a pouco a gente volta para responder e discutir essa questão aí. Até daqui a pouquinho, gente.
E aí, pessoal, identificaram o exercício? Esse aqui é um exercício teórico, certo? Um exercício teórico sobre energia, conservação da energia mecânica, tá? Veja o seguinte aqui, ó, né? A maior energia cinética atingida pelo carrinho ocorre no ponto D. Será que essa questão é verdadeira? Sim, essa questão você pode marcar como verdadeira, né? Por quê? Veja o seguinte, ele falou para mim, né, que aqui no ponto A você tem uma certa velocidade, quer dizer que tem uma energia cinética, e aqui, se você for analisar, tem uma certa altura em relação ao ponto D aqui. E perceba que o ponto D é o ponto mais baixo. Então, quer dizer que toda a energia do mecânica aqui, certo? Ela está sendo convertida basicamente, praticamente em energia cinética. Nesse caso aqui, você vai ter uma energia, se você considerar esse referencial aqui, né? Uma energia potencial, por exemplo, negativa. Ou se você jogar, por exemplo, o referencial no ponto D, certo? Você pode dizer que toda a energia potencial gravitacional e energia cinética está sendo convertida em energia cinética no ponto D. E lembre-se que energia cinética aqui que é velocidade. Beleza, meus queridos? Então, corretíssimo. Veja que nós estamos falando aqui, ó, item 2. A energia potencial nos pontos B, C e F são iguais, certo? Será? Vamos analisar. B, C e F, será que essas energias são iguais? Certo? Sim, são energias iguais, né? Por quê, gente? Porque eles estão sobre o mesmo referencial nesse caso, certo? Ó, estão sobre a mesma linha. Perceba que estão sobre o mesmo nível, ok? Então, quer dizer que se você considerar, por exemplo, o referencial, eu vou colocar um referencial aqui, por exemplo, sobre o ponto D, né? Representa que eles vão estar sobre a mesma altura, né? Ou seja, a mesma energia potencial gravitacional. Beleza? Veja o terceiro item. A energia potencial nos pontos B, C e D é igual? Não, né? Por quê, gente? Ó, B, C e D, né? Não pode ser igual. Por quê? Porque o item D ele está num nível diferente, certo? Em relação ao referencial que a gente pode colocar aqui. Lembre-se que energia potencial sempre é relacionado com referencial, certo? Analise que nessa situação aqui, né, ele está no nível diferente. Então, eles não podem estar com a mesma energia potencial. Então, essa alternativa já era. 4. A menor velocidade ocorre no ponto G e H. Né? Será que acontece no ponto G e H você tem a menor velocidade envolvida? Certo? E aí? O que você me diz? Com certeza não, né? Por que isso, gente? Porque ele falou para mim que aqui, nesse ponto aqui, ó, G e H, né? Perceba que nesse ponto você tem uma velocidade. Você tem uma velocidade de 3 metros por segundo, foi o que ele falou para nós. Então, observe que aqui você tem uma energia potencial e uma energia cinética. No ponto G, a energia potencial ela é um pouco menor, certo? Por causa que ele está com um nível um pouquinho menor comparado com algum referencial, como eu disse, por exemplo, aqui embaixo, certo? Existe uma perda de energia potencial gravitacional aqui. E essa energia tem que ir para algum lugar. O que ela vira? Energia cinética, certo? Se vira energia cinética, vira o quê? Velocidade. Então, quer dizer que nesse ponto G e H aqui, né, observe que eles estão no mesmo nível, mas eles estão abaixo do ponto A, em questão do ponto A e do ponto E, certo? Então, o G e o H, eles estão com uma energia, uma velocidade intermediária, não seria a menor. E o item 5, a energia mecânica nos pontos A, B, G são iguais? Sim, né? Por que são iguais, gente? Conservação da energia mecânica, né? Nós estamos aqui trabalhando com sem dissipação de energia, né? Sem forças dissipativas nesse caso. Então, sim, energia mecânica, qualquer parte desse processo, ele será igual. Beleza, meus queridos? Tranquilo? De boa? Entenderam a questão? Uma questão teórica, né? Física também tem, às vezes o cara acha que uma questão teórica é mais fácil, né? E não é sempre assim, tem que entender bem a teoria. Gente, vamos passar para o próximo ponto, próximo exercício. Aqui, um exercício da Federal lá do Rio. Diz o seguinte para nós, o salto com vara, sem dúvida, é uma das disciplinas mais exigentes do atletismo. Em um único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos.
Na última Olimpíada, né, no caso meio isso, está um pouquinho defasado isso aqui, mas na última Olimpíada de Atenas, a atleta russa Stelana Feofanova bateu o recorde feminino, saltando 4,88 metros. A figura a seguir representa o atleta durante um salto com vara, com três instantes distintos aqui. Então veja, né? A pessoa está correndo, aqui ela está saltando, né? E aqui a pessoa está caindo. Então veja que ela está caindo com, né, com a vara, certo? Aqui ela está elevando-se, né, com uma certa altura, e perceba que aqui a vara do salto ela está envergando um pouquinho, e aqui a pessoa ela está caindo, certo? Está no momento intermediário. Assinale a melhor que identifica, né, a melhor alternativa, que identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das situações, 1, 2 e 3, respectivamente, certo? Então, a gente tem o item A, energia cinética, na primeira situação, segunda situação, energia cinética e gravitacional, terceira situação, cinética e gravitacional. Item B, nós teríamos cinética e elástica, segunda figura, teríamos cinética, gravitacional e elástica, e terceira figura nós teríamos cinética e gravitacional. Alternativa C, nós teríamos apenas cinética na primeira figura, na segunda figura nós teríamos cinética, gravitacional e elástica, e na terceira figura teríamos cinética e gravitacional. Item D, cinética e elástica na primeira figura, cinética e elástica na segunda figura e terceira figura apenas gravitacional. E item E, nós teríamos cinética e elástica na primeira figura, cinética e gravitacional na segunda figura e terceira figura apenas gravitacional. Eu vou dar um tempo para vocês e daqui a pouco a gente resolve essa questão aqui.
E aí, galera, conseguiram resolver? Gente, eu quero que vocês observem essa imagem aqui, ó. Na primeira imagem você tem a pessoa correndo. Então o que a pessoa está correndo? O que ela tem tipo de energia envolvida? Energia de velocidade, ou seja, energia cinética. Se você observar a segunda figura, o que está acontecendo? Existe uma conservação, inclusive, da energia envolvida aqui. Que seria o seguinte, você tem essa energia cinética, certo? Que estaria sendo convertida, por exemplo, aqui nessa situação, em energia cinética, novamente, porque a pessoa tem velocidade, porque ela está em movimento. Ela tem energia potencial gravitacional, porque ela tem uma altura em relação ao solo, né, comparado com o que ela estava na primeira imagem. E perceba que a vara ela está envergando, ou seja, ela está se deformando. Então isso significa que ela vai ter o quê? Energia elástica, certo? Então perceba que na primeira imagem cinética, na segunda imagem é as três energias, cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. E a terceira situação, né, o que está acontecendo aqui? A pessoa está caindo. Então, toda a energia mecânica acumulada aqui no ponto mais alto da figura 2 vai ser convertida em energia gravitacional, né, potencial gravitacional e energia cinética. Beleza? Então, melhor alternativa C, né? Então, cinética, cinética gravitacional e elástica e cinética e gravitacional. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Uma questãozinha bem característica de Enem. O Enem cobrou uma questão muito parecida com essa aí há algum tempo atrás. Veja o exercício 3. Na modalidade esportiva do salto com vara, o atleta salta e apoia-se na vara para ultrapassar o sarrafo. Mesmo assim, é uma excelente aproximação considerar que a impulsão do atleta para ultrapassar o sarrafo resulta apenas da energia cinética adquirida na corrida, que é totalmente armazenada na forma de energia potencial de deformação da vara. Na situação ideal, em que a massa da vara é desprezível, a energia potencial da deformação da vara é totalmente convertida em energia potencial gravitacional do atleta, qual o valor aproximado do deslocamento vertical do centro de massa do atleta durante o salto se a velocidade da corrida é de 10 metros por segundo? Nossa, que termo difícil esse, né, que ele está falando aqui. O valor aproximado do deslocamento vertical, o que é isso? Altura. Certo? Então está pedindo a altura para vocês. Então qual é a altura máxima com essa velocidade aqui, fazendo as aproximações que ele falou, a gente vai conseguir atingir aqui. Beleza? Utilize a equação da conservação de energia mecânica e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, pessoal, conseguiu resolver? Cara, isso aqui é um exercício clássico de aplicação de equação, certo? Muito clássico de aplicação de equação. Veja o que nós temos aqui, né? Bem, primeira coisa que você tem que analisar é a conservação da energia mecânica aqui nessa situação, certo? E você precisa identificar em cada passo que tipo de energia envolvida, né? Ele falou para nós, né, que durante o primeiro deslocamento, né, no caso do deslocamento horizontal, ele vai ter velocidade. Ou seja, se ele vai ter velocidade, ele tem apenas energia cinética, certo? Ou seja, no primeiro passo, eu não vou ter energia potencial, certo? O que acontece na segunda parte? Essa energia cinética, de acordo com o sistema, ele é convertido em energia potencial gravitacional, certo? Então, quando ele pega essa energia, converte em energia potencial gravitacional para o sistema. E eu vou saber qual é a altura máxima que ele vai conseguir atingir com isso, certo? Quando ele atingir a altura máxima é praticamente quando ele para, certo? Ou seja, no segundo momento, a energia cinética vai ser zero. Ou seja, a energia cinética antes, né, da utilização, ali antes do salto, vai ser igual à energia potencial gravitacional lá em cima, certo? E aqui eu vou ter que fazer umas mandinga matemática. Perceba o seguinte, ó, eu vou ter m vezes v ao quadrado sobre 2 vai ser igual a mgh, certo? Feita essa equaçãozinha aqui, perceba uma coisa, perceba que o exercício não me deu a massa do cidadão, porque justamente eu não vou precisar dessa massa, eu vou poder eliminá-la, eu vou ter que simplificá-la. Ou seja, o que vai sobrar para mim é v ao quadrado sobre 2 é igual a g vezes h. Fazendo isso aqui, pessoal, o que eu faço aqui? Faço simplesmente a substituição de valores, ou seja, eu vou ter que o resultado 10 ao quadrado sobre 2 é igual a 10 vezes h. Resolvendo rapidinho aqui, ó, olha que coisa interessante. 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 2, 50. Passo 10 dividindo para o outro lado, 50 dividido por 10, 5. Ou seja, isso vai ser igual a 5 metros. Certo? Tá aí. Pessoal, então, alternativa correta, alternativa B de bola. Beleza, meus queridos? Gente, retomando então, nós falamos sobre a nossa energia cinética, nós falamos sobre nossas energias potenciais aqui, certo? Falamos sobre a energia mecânica, né? Lembrando que a energia mecânica é sempre conservada, meus queridos. Beleza? A energia mecânica, nesse caso, é conservada desde que não haja forças dissipativas nessa situação. Beleza? Tranquilo? Faça as atividades, refaça o exercício, faça a leitura das atividades que a gente fez aqui e aguardo vocês na próxima aula aí. Até mais, queridos!